Você. O conceito de Value Investing surgiu em 1934 no trabalho de análise de segurança de Benjamin Graham e David Dodd. Mais tarde, Warren Buffett, treinado por Graham, viria a se tornar um dos homens mais ricos do mundo e é considerado por muitos o melhor investidor do nosso tempo, utilizando os conceitos de Value Investing. Por conta disso, Buffett é visto como o maior divulgador do Value Investing. O primeiro ponto que precisa ser entendido sobre Value Investing é a diferença entre valor. Valor é algo intrínseco à empresa, ou seja, uma empresa tem valor alto ou baixo, dependendo de sua qualidade como organização, independente do preço atual. Preço é o valor monetário que o mercado atribui a uma determinada empresa em um dado momento. Pode ser maior ou menor que o valor real do negócio. Especialmente no mercado de ações, a lei da oferta e da demanda é muito forte. Se muitas pessoas estão vendendo a ação, o preço dela cai. Se um número suficiente de pessoas está comprando, o preço da mesma ação sobe. No entanto, o valor da empresa permanece o mesmo, e a empresa não se tornou melhor ou pior na baixa ou alta do preço da ação. Se for uma empresa estável, ela se mantém estável. Se for rentável, ainda é rentável. Assim, Value Investing refere-se a fazer uma análise qualitativa da empresa na qual pretende investir. O investidor deste tipo do princípio de que a compra de ações está se tornando o sócio desta empresa. Por conta disso, ele deve acreditar no potencial de crescimento da empresa, ou seu investimento não faz sentido. Entenda o conceito de valor, que é melhor. Comprar ações a um preço abaixo do valor ou acima do valor. Claro, é melhor fazer a compra com o preço abaixo do valor. É importante ressaltar que, no Value Investing, você deve considerar a compra de ações realmente como um investimento no sentido mais puro da palavra. Ou seja, o investidor compra tais ações, pois acredita no valor de uma determinada empresa e quer fazer parte do mesmo dono, ou seja, ser membro. Se você investe em uma boa empresa, os altos e baixos do preço das ações não devem afetá-lo, pois, independentemente do preço das ações, o valor da empresa segue o mesmo. O pai do Value Investing, Benjamin Graham, pai do Value Investing e da análise fundamental e valuation, ficou famoso por ser professor do bilionário Warren Buffett. Se você quer aprender a investir bem em ações, precisa conhecer Benjamin Graham e sua filosofia de investimento em ação. Por que Benjamin Graham é importante? Todo investidor que inicia seus investimentos na bolsa de valores sempre encara o debate. O que é melhor? Análise técnica e Value Investing. Assim como Charles Dow pode ser considerado o pai da análise técnica, Benjamin Graham pode ser considerado o pai da filosofia de Value Investing. A eficiência das teorias de investimento foi comprovada na prática, já que Benjamin Graham esteve por 20 anos consecutivos, pelo menos 2,5 pontos à frente do índice de ações Standard & Poor's 500. Poucos investidores sobreviveram à crise de 1929, e Benjamin Graham foi um deles. Ele também fez uma previsão certeira sobre o colapso financeiro de 1973-1974. Benjamin Graham foi professor de Warren Buffett na Universidade de Columbia. Warren Buffett, que hoje é um dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna estimada em 58 bilhões de dólares, tentou trabalhar para a empresa de Benjamin Graham, mas não conseguiu de primeira. Graham reservava parte das vagas de seu negócio para judeus que tinham dificuldade em encontrar emprego em Wall Street. Warren Buffett se ofereceu para trabalhar de graça para Benjamin Graham por um tempo. Com o tempo, Buffett aprendeu muito com Graham sobre investimentos. Warren Buffett fala de 2 livros importantes, leitura obrigatória para quem quer ser um investidor de valor. Um deles é o livro Análise de Segurança, e o outro é O Investidor Inteligente, ambos escritos por Benjamin Graham. O livro, O Investidor Inteligente, foi o que mudou a forma de investir. Warren Buffett ajudou a consolidar a filosofia de Value Investing nos Estados Unidos. Vale ressaltar que temos uma vantagem competitiva significativa, pois nosso mercado é relativamente novo na categoria Value Investing. À medida que nossas peculiaridades vão sendo absorvidas e estudadas, vamos encontrando algumas discrepâncias entre preço e valor em diversas empresas. Essas diferenças são chamadas oportunidades. Assim, cabe a cada um de nós, investidores, saber avaliar cada uma destas oportunidades e aplicar os conceitos de Value Investing para obter bons resultados no longo prazo. A filosofia de Value Investing, criada por Benjamin Graham. Ao contrário da especulação, que é a base do investimento feito através de análises técnicas, onde o objetivo principal é lucrar com a diferença entre os preços de compra e venda, Graham acreditava que os preços não eram as melhores estimativas para o valor real das ações. De acordo com sua teoria, os preços refletem as expectativas dos investidores sobre uma empresa, mas também refletem seus medos e ansiedades. O conceito do senhor mercado, criado por Benjamin Graham. Essa ideia significa que os preços poderiam sofrer flutuações que não estavam necessariamente ligadas a fatores práticos. A essas oscilações nos preços das ações, Graham deu o nome de Mr. Marketplace. Na verdade, o que ele quis dizer foi que o mercado financeiro muitas vezes age como uma pessoa que tem seus medos e desejos. Então, quando os preços das ações sobem ou caem demais, eles refletem muito mais as emoções dos investidores do que informações e dados precisos sobre os mercados de ações e financeiros, e não capturam totalmente o valor real da ação.
valor real ou justo, muitas vezes é a base do value investing. Quando se trata de valor justo de ações, muitas pessoas pensam que esse é o valor do patrimônio líquido de uma empresa dividido pelo número de ações em circulação no mercado, menos as mantidas em tesouraria. No entanto, o conceito de valor criado por Benjamin Graham é mais profundo e abrangente. Ao contrário da análise técnica, em que os dados do passado são usados para tentar prever o futuro, a filosofia do value investing inverte essa lógica. Para Graham, o preço das ações de uma empresa deve refletir as expectativas que os investidores têm para os lucros futuros que a empresa apresentará. Na verdade, representam os fluxos de caixa futuros esperados para a empresa. A expectativa de lucros futuros é fundamental, pois é com base nisso que os investidores planejam receber seus dividendos. Por isso, essa expectativa é imprescindível. Ela influencia o preço que o mercado dá a uma ação, a margem de segurança. Claro, você só comprará uma ação se achar que seu preço vai subir no futuro. Ou seja, sua decisão de compra se constrói em uma margem de segurança. O que diferencia o conceito de Graham é o tamanho dessa margem. A margem de segurança é necessária, porque é impossível calcular metodicamente o valor intrínseco de uma ação, para que ela exista para absorver o efeito de erros de cálculo, ou mesmo uma chance única. Todos os métodos de cálculo do valor intrínseco envolvem previsões que podem eventualmente não ser tão precisas. Decisões baseadas nesse método envolvem um certo grau de risco. A margem de segurança para um investimento é a diferença entre o preço justo, ou valor intrínseco, e o preço atual do ativo. O objetivo de um investidor inteligente é pagar menos do que o valor, menos do que o preço justo pelo ativo. Quanto maior for sua margem de segurança, maior será o espaço de manobra que você terá para não perder dinheiro. Pode ser encontrada pela seguinte fórmula: qual deve ser o tamanho da margem de segurança para que seja considerado um bom investimento? Depende de vários fatores, incluindo condições de mercado, tolerância ao risco do investidor e até mesmo as perspectivas para a empresa em questão. Quando o investidor está confiante de que sua determinação do valor intrínseco é muito precisa e é improvável que a ação sofra flutuações substanciais, então uma margem de segurança menor pode ser apropriada. Geralmente é o caso de empresas grandes e bem estabelecidas, com clara perspectiva de ganhos e registros de fluxo de caixa estáveis. Tentar determinar um preço justo exato para outras empresas, especialmente as jovens que operam em setores voláteis, pode ser uma tarefa difícil. Nesse caso, investidores prudentes devem exigir uma margem de segurança maior para compensar as incertezas por trás do cálculo. Senhor Mercado, o value investing vai contra a corrente da maioria dos investidores, e a maioria sabe que isso é até bom. Se todos usassem essa estratégia, seria muito difícil encontrar discrepâncias entre o preço e o valor intrínseco das ações. As pessoas, por alguma razão, não se interessam por ações baratas. Se todos os investidores comprassem apenas ações com uma margem de segurança abaixo do valor intrínseco, o mercado seria eficiente e bastante estável. Mas sabemos que isso não é verdade. O mercado oscila muito no dia a dia e tem grandes oscilações na avaliação ao longo dos períodos de euforia e pessimismo. Frame usou a parábola de um investidor imaginário, chamado Senhor Mercado, para ilustrar como um investidor inteligente deve aproveitar as oscilações do mercado. Imagine que você é dono de uma ação de uma empresa. Você tem um sócio imaginário chamado Senhor Mercado, que está disposto a comprar de você ou vender uma participação adicional por um preço diferente que ele fala todo dia. O Senhor Mercado é um cara emotivo, que deixa o entusiasmo ou desespero dele afetar o preço que ele quer comprar ou vender num dia específico. Mas o Senhor Mercado não se importa se você tirar vantagem disso. Em alguns dias, ele está otimista e determina os preços acima do valor da empresa. Em outros dias, ele está pessimista e coloca um preço abaixo do valor real da empresa. Nesses casos, a diferença entre o preço e o valor das cotas pode ser muito grande. O que um investidor inteligente deve fazer nessa situação? Como ele sabe o valor real da empresa, quando o senhor mercado quiser vender por um preço bem abaixo do valor, ele vai comprar suas ações. Quando o senhor mercado estiver querendo comprar ações por mais do que elas valem, o investidor inteligente vai vendê-las para ele. O mesmo se aplica à bolsa. O conceito de valor segundo Benjamin Graham. Para Benjamin Graham, uma empresa tem valor quando cria valor, ou quando seus ativos de curto prazo sem dívidas têm expectativas reais de fluxos de caixa futuros. Isso quer dizer que o segredo para identificar boas oportunidades de investimento é definir ações que estão temporariamente subvalorizadas. Esse conceito é imprescindível. É por ele que é possível a concepção de se investir em valor, identificação de ações com potencial para aumentar de preço e gerar valor, que para o acionista também significa o recebimento de dividendos. 3 pilares do investimento em valor. Os pilares do investimento em valor são a ideia de que valor e ação de preço são coisas diferentes, e são a base das teorias desenvolvidas por Benjamin Graham, e que são agora usadas por muitos bilionários que investem no mercado de ações. No geral, suas ideias podem ser resumidamente colocadas em 3 conceitos-chave.
Primeiro, sempre deve-se investir com uma margem de segurança. Isto significa que, como o mercado financeiro frequentemente cria distorções entre preço e valor justo de uma ação, existem sempre oportunidades para comprar ações baratas. E Benjamin Graham disse que o importante não é somente comprar ações baratas, mas também comprar uma ação dentro de uma margem de segurança, um desconto significativo do seu valor intrínseco. Assim, não só fica mais fácil gerar retornos significativos, como também é possível minimizar o risco de variação no preço da ação. Graham ficou famoso pela frase: compre 1 bilhão com uma moeda de 50 centavos. Em segundo lugar, o investidor inteligente deve procurar lucrar com a volatilidade do mercado. Segundo Benjamin Graham, ao contrário do que muitos pensam, mercados em queda estão cheios de oportunidades de mercado. Segundo ele, a crise também é um momento de pessimismo exagerado e momentâneo no preço das ações, refletindo de certa forma distorcida a real condição das empresas. Para Graham, o mercado ou o Sr. Market muitas vezes age de forma irracional, aumentando ou diminuindo o preço das ações quando teme algum evento mais perigoso. Por esse motivo, uma das regras mais importantes do investidor em valor é nunca deixar que as emoções influenciem suas decisões de compra ou venda de uma ação. Terceiro, o investidor inteligente precisa saber qual é o seu perfil. Para Benjamin Graham, existem 2 perfis de investidores: investidores ativos e passivos. O perfil do investidor, seja ativo ou agressivo, é aquele que tem conhecimento e condições para identificar e aproveitar oportunidades de compra ou venda no mercado financeiro. Porém, as oportunidades que Graham vislumbrou não eram de especulação com preços, comprar barato para vender caro. As possibilidades que Graham via eram de comprar ações que valiam muito mais que o seu preço de mercado e fazer um investimento, tornando-se um sócio do negócio por longos períodos de tempo. A ideia de Benjamin Graham era um bom investimento e só faz sentido quando gera lucro a longo prazo. Com base nessa ideia, é que os ativos dos investidores devem tomar suas decisões de compra ou venda de ações. Um perfil de investidor defensivo ou conservador seria o que não teria condições de tomar posição, ou seja, tomar essas decisões de compra ou vender. Nesse caso, ele poderia obter ganhos menores, com investimentos mais seguros ou especulação de preços. Há necessidade de definir value investing? É claro, uma definição mais precisa do que é investimento em valor, o alcance que essa filosofia tomou e o número de investidores de sucesso que empregam essa filosofia, cada um de uma maneira diferente. Em comum, é possível destacar a crença de que ações têm um valor intrínseco, de médio prazo, que pode diferir muito do valor de mercado, dando origem a oportunidades de investimento que apresentam uma margem de segurança. Um investidor em valor normalmente procura avaliar seu investimento com base nos benefícios que pode obter como um detentor de longo prazo de um instrumento e não necessariamente pelos movimentos de curto prazo no preço de um título ou ação. Na maioria dos casos, os investidores em valor são orientados para o médio e longo prazo e são céticos quanto à sua capacidade de projetar o futuro com grande precisão. O próprio Graham fez uma distinção bem clara entre investir e especular, com base nos conceitos acima. Para ele, investir é a atividade de empregar capital em instrumentos financeiros para obter um benefício econômico direto, como um recebimento de dividendos, aluguel ou uma taxa de juros maior. Especular é a atividade de usar instrumentos de capital na expectativa de vendê-los a terceiros com lucro. Diferente, não é? Um pouco como comprar algo para usar, ou apenas para vender mais para frente. Um investidor de valor gosta de comprar ações para usar. Se você vê uma ótima oportunidade de vendas mais para frente, isso é bom, mas não é necessário ter a certeza de um comprador a um preço maior no futuro. A filosofia do value investing ficou tão famosa pelo sucesso que muitos investidores tinham que seguir. Entre grandes investidores de uma geração, um pouco mais velhos que seguem ou seguiam enquanto vivos, esta metodologia são Irving Kahn e Walter Schultz, Warren Buffett e Charlie Munger, Ed Berkshire Hathaway, Mario Gabelli, GMCO, Mason Hawkins, Southeastern Asset Management, Marty Whitman, Third Avenue. Entre os investidores de uma geração um pouco mais nova estão Seth Klarman, Baupost, David Einhorn, Greenlight Capital, Prem Watsa, Fairfax Financial Holdings e Bruce Ratner, Brookfield Asset Management. Quais são boas oportunidades de compra neste contexto? As oportunidades de compra se apresentam de diferentes formas e não há uma regra. Com o tempo, os negociantes se especializam em vários tipos de ocasiões. Há investidores de valor especializados na compra de ações muito baratas, às vezes porque essas empresas passaram dificuldades recentes ou porque há uma percepção exagerada no investimento comunidade em relação a um determinado risco ou porque há uma escassez de capital em um mercado onde é negociado. Há outros que estão se voltando mais para identificar empresas que geram retornos sobre o capital investido altos em seus negócios, mesmo que o desconto na hora da compra não seja tão grande. Alguns investidores gostam de identificar um desconto no valor dos ativos de uma empresa que pode ser difícil de analisar. Há, inclusive, oportunidades em situações em que uma empresa está muito endividada, que são mais arriscadas, mas podem gerar retornos muito altos, e por isso, opções de aproximação.
As ações baratas estão relacionadas ao seu valor intrínseco ou valor de longo prazo do ativo. Ou seja, quando o preço de mercado do ativo é significativamente menor que o valor intrínseco, há uma oportunidade de compra. Quanto maior a diferença entre preço e valor, maior a sua margem de segurança. Claro, o preço da ação é observável. Há um mercado funcionando a cada dia útil. O valor intrínseco, por outro lado, é uma estimativa do investidor. Embora possa ser fundamentada em análises detalhadas com dados objetivos, não é observável e, portanto, inclui um nível de subjetividade. Qual é o segredo do investidor de valor? Disciplina, paciência e força psicológica. A característica que mais se destaca para mim nesses grandes investidores é o treinamento mental e psicológico para analisar e desenvolver suas convicções, pois muitas vezes o investidor de valor caminha na contramão do consenso. Esta posição pode ser muito desconfortável psicologicamente pelo seu isolamento e corporativamente diante dos clientes. Muito importante, esta disciplina não deve ser confundida com teimosia ou obstinação. A disciplina é essencial para que o investidor analise e desenvolva seus estudos e investimentos por suas convicções e resultados. Muitas vezes, o value investing apresenta opções de investimento que vão na contramão de muitos analistas de mercado. Nesse ponto, a disciplina e o foco são fundamentais para que os investidores apliquem seu capital, respeitando seus estudos e não se deixem levar pelo efeito manada. A paciência se destaca pelo tempo de espera até seu investimento amadurecer. A vantagem competitiva que você viu no preço ou valor da empresa analisada pode ser percebida tardiamente pelo mercado. Paciência e perseverança são essenciais nesses tempos. Por último, mas não menos importante, a força psicológica. É importante que o investidor possa enfrentar posições opostas ao mercado, o que pode ser desconfortável do ponto de vista psicológico. Neste ponto, deve-se notar que a disciplina e a força mental não devem ser confundidas com teimosia ou determinação. É crucial ter humildade e disciplina para reconhecer seus erros e aprender com eles. Não é à toa que os maiores investidores de todos os tempos constroem suas fortunas 100% apoiadas em estratégias de value investing. Conceitos e histórias que exemplificam o que é o value investing. O investidor de valor mais famoso que você conhece é Warren Buffett. Nesta carta anual tradicional aos investidores da Berkshire Hathaway, em 1996, Buffett disse que para investir com sucesso não precisa entender conceitos complexos ou dominar a análise técnica. Na nossa visão, referindo-se a ele e Charlie Munger, os verdadeiros investidores só precisam aprender a avaliar uma empresa e a pensar sobre o preço das ações. Parece que há um traço perverso nos humanos tentando dificultar o que é fácil. Eu sou um melhor investidor porque eu sou uma pessoa de negócios, e eu sou uma melhor pessoa de negócios porque eu sou investidor. Investir com base no value investing é tornar-se sócio de empresas excelentes. Uma regra fundamental para o investidor que segue os ensinamentos de Benjamin Graham é analisar as empresas como se estivesse avaliando uma possibilidade de se tornar sócio de um grande negócio. É exatamente isso que acontece quando você compra uma ação. Parece bobagem dizer, mas muitos se esquecem de seguir essa importante premissa para o sucesso quando ignoram tudo o que diz respeito à saúde financeira de uma empresa e suas perspectivas para focar em gráficos e nas dicas quentes aleatoriamente, ou simplesmente não levam a sério sua carreira de investidor. Seguir o value investing é investir em negócios que você gosta, conhece e confia. O value investing, como Warren Buffett e Reminder disseram no início deste texto, é simples, lógico e racional. Seu objetivo ao investir deve ser comprar os preços estáveis, ações de empresas cujos negócios são fáceis de entender e cujos lucros líquidos tendem a ser exponencialmente maiores em um horizonte de 5, 10, 20 anos. Se você não está disposto a passar um período prolongado como aqueles com ações ou considera comprá-las, invista no mercado de ações. Investir em valor é caçar descontos. Se você é daquelas pessoas que só compra produtos em promoção, saiba que dentro de você já é um investidor de valor. Mas sempre compre uma ação de uma empresa excepcional, vai gerar os melhores resultados a longo prazo. Para que isso ocorra, você precisa saber que está comprando a ação a um preço abaixo do seu valor real. É chamado de margem de segurança, um dos pilares do investing em valor. Haja como um predador mortal. O investidor de valor sempre comprará ações de negócios extraordinários, é verdade, mas isso não significa que ele as comprará a qualquer momento. É preciso encontrar o equilíbrio entre preço, valor e tempo, da mesma forma que fazem os grandes predadores da natureza. Assim como os animais farejam, perseguem e analisam as presas, monitoram o ambiente e esperam o momento certo para atacar, o investidor de valor gerencia sua decisão de investimento. Por favor, não se esqueça de que um mercado não é eficiente. Se sabemos que a irracionalidade prevalece e que a volatilidade é uma das principais características da equidade, por que devemos acreditar que o preço atual de uma ação sempre refletirá com precisão seu valor real? É aí que entra em jogo um personagem que o bom investidor de valor faz questão de ignorar. As notícias econômicas, muitas vezes apocalípticas, exercem uma forte influência sobre as ações, ora positivamente, ora negativamente.
No entanto, quando você conhece as formas de investimento em valor, não é difícil entender essa esquizofrenia, ficar alheio a ela e encontrar ações de valor no caos. Todo rebanho é burro. O efeito manada é responsável por muitas vítimas no mercado de ações. Em geral, os investidores que não buscam desenvolver seus conhecimentos e habilidades para investir são presas mais fáceis. Nunca se esqueça que a irracionalidade sempre dará as rédeas no curto prazo e pode ser tentador ir para o mesmo lado que todos estão indo, mas os investidores de valor adotam uma postura contrária ao rebanho. Resumidamente, eles compram quando todos estão vendendo e vendem quando todos estão comprando. É uma lógica semelhante a comprar presentes de Natal em janeiro, quando as lojas estão vazias e o varejo concede descontos substanciais. Os 10 mandamentos do investidor em valor. Primeiro, enquanto uma empresa continua operando normalmente, ela tem um valor intrínseco baseado no potencial de negócios da empresa para gerar e distribuir lucros. Este valor intrínseco não é um valor exato, mas um intervalo de valores possíveis que se movimenta no tempo. Nos casos onde os resultados passados de uma empresa mostram uma tendência de estabilidade relativa, a faixa pode ser identificada com razoável precisão. Em segundo lugar, a bolsa não é um mecanismo para valorizar ações, mas uma entidade coletiva sujeita a várias emoções. Aproveitando as oportunidades do mercado em momentos de pânico, a bolsa para o investidor de valor é apenas um local onde ele realiza suas transações de compra e venda. Terceiro, ao longo dos anos, o valor de uma empresa no mercado de ações oscila em torno do seu valor intrínseco, em muitos casos, desviando deste valor, principalmente quando a bolsa de valores como um todo está em queda, por períodos prolongados. Mas como o mercado de ações é razoavelmente eficiente, há sempre um valor da tendência no retorno do mercado de ações a médio e longo prazo para o valor intrínseco. São períodos em que o valor intrínseco excede significativamente o valor no mercado de ações que oferecem excelentes oportunidades de compra. Quarto, como não é possível calcular o valor intrínseco de uma empresa com precisão, e como a trajetória futura da empresa está sujeita a uma variedade de influências, muitas negativas, é importante comprar uma ação quando seu preço oferece um desconto significativo em relação ao seu valor intrínseco. Essa margem de segurança minimiza a chance de perda e maximiza a possibilidade de ganho. Quinto, para calcular o valor intrínseco de uma empresa, é necessário analisar sua trajetória ao longo de pelo menos 10 e, idealmente, 20 anos para estabelecer uma base para projetar lucros futuros. Devido à ampla dispersão de resultados, no entanto, muitas empresas não se prestam a esse tipo de estudo e devem ser rejeitadas como opções de investimento. Sexto, se um investidor tem tempo e conhecimento técnico para identificar boas empresas com grande habilidade para gerar lucros e se encontrar suas ações à venda por um preço atraente, deve investir uma porcentagem significativa de seus recursos em cada empresa. Essas descobertas são raras e oferecem grandes oportunidades de ganho. Como resultado, esse investidor terá poucas empresas em seu portfólio e as manterá por muitos anos. Como seus investimentos estarão concentrados em poucas empresas, o investidor deve conhecê-las profundamente e acompanhar de perto o desenvolvimento de seus negócios. Sétimo, se, no entanto, o investidor não tratar seus investimentos como uma ocupação em tempo integral, ele deve enfatizar técnicas para minimizar o risco. Deve concentrar sua atenção em empresas que são proeminentes em seu setor e têm uma posição financeira forte, vendas substanciais, geração consistente de lucros e dividendos, crescimento razoável e indicadores de preço ou lucros, e preço ou patrimônio moderado. Deve estabelecer uma carteira com no mínimo 10 empresas. Assim, diversificando o risco, o desempenho médio da sua carteira compensa erros de avaliação ou impacto de contingências no caso de algumas das suas escolhas. Em oitavo lugar, mas acima de tudo, o investidor de varejo deve tomar medidas para evitar pagar caro por suas ações. Ele tem duas alternativas. A maneira mais fácil é simplesmente garantir preços médios de mercado. Para isso, ele investe na compra de ações, valores iguais, em intervalos regulares, um mês, um trimestre ou um ano, ao longo dos anos. Embora o retorno apareça amanhã, esse investidor deve considerar um horizonte de investimento de pelo menos 5 anos. É a tendência natural. Tendência das boas empresas em fazer crescer seus lucros, e estes se refletem na valorização de suas ações, o que fornece a margem de segurança dessa abordagem. Nono. Na segunda alternativa, o pequeno investidor assume uma postura mais ativa. Ele monta uma carteira a partir de uma estratégia dentre muitas, para tentar identificar ações subvalorizadas com base em seus indicadores de mercado. Ele só pode, por exemplo, investir em ações cujo preço de indicadores, ou lucro e preço, ou patrimônio, esteja abaixo de limites pré-definidos. É o desconto do preço da ação, evidenciado pelos indicadores, que representa sua margem de segurança. Paradoxalmente, não tem garantia de obter um retorno adicional como resultado de seus esforços. Décimo. Seja qual for a técnica adotada, qualquer programa de investimento deve necessariamente incluir a aplicação de 50% de seus recursos em média, e nunca menos que 25% em renda fixa. Além de fornecer um colchão para emergências, renda fixa fornece patrimônio, aumentando ou diminuindo o retorno do patrimônio líquido, por exemplo.
Comprovado na prática, Benjamin Graham ficou por 20 anos consecutivos, pelo menos 2,5 pontos à frente do índice de ações Standard & Poor's 500. Poucos investidores sobreviveram à crise de 1929, e Benjamin Graham foi um deles. Ele também fez uma sábia previsão sobre o colapso financeiro de 1973 a 1974. Benjamin Graham ensinou Warren Buffett na Universidade de Columbia. Warren Buffett, que hoje é um dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna estimada em 58 bilhões de dólares, tentou trabalhar para a empresa de Benjamin Graham, mas fracassou inicialmente. Graham reservou parte das vagas de seu negócio para judeus que tinham dificuldade em encontrar emprego em Wall Street. Warren Buffett se ofereceu para trabalhar de graça para Benjamin Graham por um tempo. Com o tempo, Buffett aprendeu muito com Graham sobre investimentos. Warren Buffett fala de 2 livros importantes, leitura obrigatória para quem quer ser um investidor de valor. Um deles é o livro Security Analysis, e o outro é The Intelligent Investor, ambos escritos por Benjamin Graham. O livro, O Investidor Inteligente compra essas ações porque acredita no valor de uma determinada empresa e quer fazer parte do mesmo dono, ou seja, ser membro. Se você investe em uma boa empresa, os altos e baixos do preço das ações não devem afetá-lo, pois, independentemente do preço das ações, o valor da empresa segue o mesmo. O pai do Value Investing, Benjamin Graham, o pai do Value Investing e da análise fundamental e de valuation, ficou famoso por ser o bilionário Warren Buffett. Se você quer aprender a investir bem em ações, precisa conhecer Benjamin Graham e sua filosofia de investimento em ação. Por que Benjamin Graham é importante? Todo investidor que inicia seus investimentos na bolsa de valores sempre enfrenta o debate: o que é melhor, análise técnica ou investimento em valor? Assim como Charles Dow pode ser considerado o pai da análise técnica, Benjamin Graham pode ser considerado o pai da filosofia do investimento em valor. A eficiência de suas teorias de investimento foi comprovada.